Fala aí, desenhistas. Você sabe que praticamente aí todo mundo que dedica ao desenho leva um certo tempo mesmo para poder aprender as técnicas, né? Tem coisa que não tem como, é a experiência de cada um. Mas você sabia que tem alguns truques, algumas coisas que ajudam muito nesse processo? Pois é, hoje eu vou estar apresentando aqui para você alguns life hacks aí que vai ajudar muito você a desenhar e inclusive evitar alguns problemas que geralmente acontecem no processo do aprendizado do desenho. Eu lembro que quando eu comecei a ter contato com o desenho assim, muita coisa de forma intuitiva eu acabei até pegando, tá? E é o que eu vou trazer nesse vídeo aqui para ajudar você a resolver grandes problemas dos desenhistas aí. Então, para você não ficar apanhando, assiste esse vídeo até o final, tá ok? Mas antes aí, eu tenho que me apresentar para você que não me conhece, né? O meu nome é Matheus Machado, sou especialista em desenho há mais de 10 anos, já ajudei centenas de desenhistas a aprender a desenhar. Muitos que saíram do nível amador para o profissional. Se você quiser fazer como essa turma, aí você tem que conferir o nosso curso de desenho online. É o primeiro link aqui da descrição, clica aí e começa já, tá ok? Se inscreve no nosso canal se você é novo por aqui, deixa o like se você gosta de desenho, principalmente do nosso canal, tá? E lembrar que toda quarta-feira à noite a gente tem live no nosso canal, às 7h30 da noite, tá ok? Então vamos aí para esse vídeo apresentando esses 10 life hacks. Então vamos lá. Então vamos lá começar pelo primeiro. Para você que tem dificuldade de fazer um círculo sem compasso, tem um hackzinho muito legal. Olha só, eu vou pegar uma lapiseira no caso, né? Eu vou utilizar o meu dedo de eixo e tudo isso daqui vai funcionar como compasso. Então eu coloco, por exemplo, o dedo mínimo, né? A ponta da unha aqui e aqui eu regulo o tamanho do círculo, né? Então, por exemplo, assim, eu vou fazer bem no meio aqui mesmo, ó. Eu travo bem o lápis aqui, encosta aqui, ó. Olha só. Fiz o círculo, viu que bacana? Não tem muita dificuldade, tá? Agora um outro hackzinho, tá? Boleador variável. Bom, se você não tem um boleador, né? Não sei se você sabe, é uma ferramenta que tem uma bolinha na ponta que o pessoal geralmente utiliza para fazer fio branco em barba, em cabelo, etc. E você pode utilizar uma lapiseira dessas, né? Que tem a ponta aí de metal para estar fazendo o mesmo efeito do boleador. E o interessante é que, se você utilizar ela nesse sentido, ó, deitado assim na diagonal, dessa forma, o traço ele vai sair fino. Se você utilizar assim, ele vai sair mais grosso. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Então imagina lá, ó. Olha que legal. Vou fazer vários traços para lá. Ó. E aqui embaixo eu vou fazer alguns mais grossos, que no caso com lápis, no caso a lapiseira assim. Ó. Isso daqui é só um exemplo. Olha agora que vem a mágica. Vou passar no caso um lápis 4B, olha só que legal. Isso daqui é mais para quem vai fazer desenho realista. Viu que bacana? Esse é a solução para os mistérios que você tinha na sua cabeça aí sobre fazer fios brancos, ó. Então você pode estar utilizando uma lapiseira também, tá? Outra coisa que você pode fazer, né, que é o terceiro hack aí, é você justamente utilizar uma folha dobrada para proteger, no caso, a folha contra o suor. Porque tem gente que transpira muito, eu mesmo transpiro demais, né? Então se eu colocar a mão assim por muito tempo e ficar desenhando, logo depois dá uma imensa de uma bolha aqui. Então, o que acontece, né? Você utilizar uma folha dessa dobrada, ó, vai evitar muito, que aí você pode desenhar tranquilamente, ó, que não tem problema, tá? Viu que bacana? Outra dica, né, para você proteger a sua folha contra borrões. Inclusive, olha só, nesse desenho aqui, ó, não sei se deu para ver daí, mas aqui teve alguns borrões, tá? Só que isso daqui eu poderia muito bem ter evitado se eu tivesse colocado uma folha. Então, contra a correria, ó, olha só, você pode colocar aqui a folha e ir fazendo o que você quiser. Pode ser a lápis, pode ser a pincel, pode ser, no caso, lápis cor, o que for. Porque tudo borra, né? Marcador fresco borra. O lápis de cor, dependendo, ele borra. Lápis, você vai passando a mão em cima da folha, ele vai criando um borrão, né? Então, olha só. Se você, por exemplo, ficar passando a mão aqui, ó. Aqui, no caso, a minha mão tá limpa, né? Mas se você ficar deslizando muito, ó, ela vai só escurecendo. E depois você passa em outro lugar, olha lá a mancha que vai aparecendo. Então, por isso que é muito interessante essa dica aí, ó, desse papel, tá? Então, tá. Outra dica muito interessante aí, tá? É você justamente esfumar aí com
um belo de um cotonete, né? Para você que às vezes vai fazer um desenho realista, precisa fazer um sombreado bem legal, o que acontece? Você precisa fazer às vezes com uma sutileza muito grande, né? E no caso, olha só, o cotonete ele é bem indicado. Ó. Então vamos supor, imagina que aqui, ó, eu sujei, né? E eu vou fazer aqui, ó, um leve de um sombreamento, ó. É muito sutil, quase não dá para você perceber, tá? Olha só. E eu gosto sempre de deixar uma ponta limpa para caso aconteça de você intensificar demais em uma área específica, de você suavizar com ela. Olha só. Então aqui é uma dica que simula muito o esfuminho, né? Só que ela é bem sutil, tá? Olha só. Que beleza. Tá? É uma dica para você também, tá? E no caso tem vários tipos de cotonete, né? Tipos que eu falo na verdade são marcas, né? Tem marca que às vezes o algodão demora mais para sair, outra sai mais fácil. Então é uma dica também bem interessante, tá ok? Então vamos partir aí para uma outra dica também super interessante, que é com relação a você evitar amassados na folha. Suponhamos que você foi lá, fez um traço tranquilamente na folha e tal. E na hora que você foi apagar, né? Você, poxa, amassou. Como que você evita esse tipo de coisa? Então olha lá, você fez o traço, né? Olha só. O que você vai fazer? Errou alguma coisa? Você errou aqui? Então você coloca a mão de lá, a mão de cá e ó, você travou o papel de cá e de cá. E aqui você pode apagar tranquilamente. Tá? Ou então você faz o seguinte, você segura de cá e vai vir com a borracha no sentido contrário, ó. Olha que belezinha. Bem mais fácil, né? Então nesse sentido assim, ó, olha para você ver. E ainda que fosse maior, né, dependendo, você poderia colocar o cotovelo de um lado, né, e a mão de outro, quando é muito grande. Então, recurso tem bastante, tá? Então vamos partir para outra dica aí, que é você justamente intensificar o brilho, o reflexo de coisas específicas do desenho, né? Por exemplo, olha esse desenho aqui, ó. Eu fiz ele, né, no caso, e como ele tem muitos detalhes aí, ó, tem partes que sem querer eu acabei deixando um pouco escuro, né? No caso, o reflexo aqui não teve como ficar totalmente branco, né? Então o que acontece? Para você deixar essa parte aqui bem branca, né, e deixar bem vivo aí no caso o reflexo, porque o desenho, essa questão do volume, ela destaca muito quando você representa bem o preto e principalmente também o branco, né? Então você tem que valorizar com alguma coisa. E no caso de um desenho de grafite, né, como que você pode fazer isso? Ou com alguma tinta, ou por exemplo com um corretivo, ó. Esse corretivo aqui, ó, eu vou utilizar para fazer a parte do reflexo aí do olho. E no caso eu recomendo você utilizar outra folha à parte, ó, para você ir limpando ele, né, antes de fazer isso, ó. E é bom você gastar ele para você saber como que funciona, né, como que é o jeito desse seu corretivo. Então, por exemplo, você vem aqui, ó, vou intensificar aqui agora, ó. Aí depois você espera secar, né, e você pode justamente ajeitar do jeito que você quiser. Olha só, no caso aqui, se eu quiser inclusive ajeitar aqui, ó, viu que legal? E isso ajuda no reflexo do olho, deixa mais vivo, tá? Então isso aí você pode fazer com vários tipos, né? Mas é bom você dar uma ensaiada boa aí com o seu corretivo para que fique um resultado bem interessante, tá? Outra coisa bem interessante aí, ó, é com relação ao traço, ó. No caso, para quem mexe muito com um bico de pena, né? Às vezes faz o traço com uma régua, aí ele fica com aquele borrão, não sabe por quê? O motivo é muito simples. A régua, ó, olha só, ela tem uma parte aqui que é um pouco inclinada, tá? É um pouco, então ela vem reta aqui e de repente... Então aqui eu consigo enxergar os números, né, da forma correta, e quando eu inverto ela, eles ficam ao contrário. Essa é a melhor forma de você fazer um traço, no caso de nanquim. E olha por quê. Quando você faz com a régua nessa posição, a tinta ela escorre por debaixo aqui, encosta no papel e faz aquela meleca. Então, para ficar melhor o resultado, você tem que fazer isso, ó. Olha que beleza. Se eu fazer diferente, né? Imagina que eu vou colocar a régua assim, né? E agora eu vou lá e mergulho o bico de pena no nanquim, né? E olha só. Olha lá. Esse que é o problema. Então, para evitar isso, utiliza a régua ao contrário, com os números na forma contrária.
Outra coisa bem interessante é para você que utiliza lápis 4B, por exemplo, 6B, tá? Às vezes você tá lá preenchendo e de repente precisa fazer um traço bem fino, não consegue, o traço está muito ali carregado. Você pode utilizar uma folha à parte, né, para você fazer isso. Então, por exemplo, assim, ó, a gente vai afinar na própria folha. Não é nem sempre com um estilete ou com um apontador. Você pode simplesmente fazer isso, ó. Você pega o lápis, gira, ó, olha lá, você vê, ó. No caso, eu estou girando e puxando para lá. E você vai perceber que a ponta do lápis ela vai ficar mais fina. E fica muito tranquilo depois para você fazer traços finos, ó. Olha só. Olha o começo como que era e olha agora. Então vamos agora a outra dica. Às vezes você está pensando, poxa, eu tenho dificuldade de fazer traço reto. Por que acontece isso? Muitas vezes é porque você olha só na ponta do lápis. Se você puder olhar, né, em toda a folha, né, olhar de forma periférica, fica mais fácil. Sei lá, às vezes está lá o traço, você não sabe disso, né, dessa dica muito interessante, você vai lá e começa a puxar o traço, né, puxa de qualquer jeito, não fica legal. Quando você olha no traço ao mesmo tempo na borda da folha, no caso eu não vou tirar o olho daqui, mas eu vou considerar ali toda a folha, ó. Veja a diferença. Bem melhor, né? Inclusive vale para baixo também, ó. Eu vou fazer um traço aqui, ó, eu vou considerar a borda da folha. Inclusive eu estou olhando o que eu já fiz. Então são dicas que você consegue resultados rápidos, mas algumas você tem que trabalhar mais tempo para colher os resultados, tá ok? Então basicamente os 10 hacks são esses, tá ok? E aí, gostou? Curtiu? Então aproveita, deixa o like aqui que é muito importante, tá? Compartilha se você gostou também, tá? Não esquece de se inscrever no nosso canal se você é novo por aqui e também de seguir a gente aí no Instagram, blog Desenho Online, tá ok? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.